Antes de tratarmos da reforma agrária propriamente dita, é importante citar quais as possíveis origens que deu início ao processo de latifundização do Brasil. Para isso, será utilizado como fonte o livro Direito Agrário Brasileiro, de Benito Ferreira Marques e Carla Regina Silva Marques. Bom, uma das possíveis origens explanadas acerca disso é a implementação do regime de sesmarias feito por Portugal na colônia brasileira no século XIX. O que seriam as sesmarias? Bom, o território já era dividido por Portugal em capitanias hereditárias, como consta no mapa que se pode observar aí. Essas sesmarias eram uma divisão dessas capitanias. Então, por exemplo, ali na capitania hereditária da Bahia, que consta em amarelo, claro, seria dividido, por exemplo, em duas pessoas. Essas pessoas que detinham posse dessa parte do território, então, elas vinham de Portugal para habitar essa região. E essas pessoas eram denominadas de sesmeiros. Bom, os principais intuitos de Portugal com isso era que, primeiramente, Portugal tivesse o reconhecimento pelos outros países da sua posse no território aqui das Américas. Ou seja, que isso evitasse os ataques de outros países aqui, que já acontecia de forma bastante assídua. E segundo, porque Portugal carecia de um outro instituto jurídico, então isso não demandava tanto custo para a coroa. Ela deixava que as pessoas morassem, em troca de que as pessoas tirassem da terra o seu sustento, só que isso não envolvia nenhum custo para a coroa portuguesa. Pelo contrário, esses sesmeiros até tinham que pagar alguns impostos para a coroa. Bom, essas pessoas, então, que vinham habitar o território, elas tinham três obrigações básicas. Primeiramente, colonizar. Segundo, habitar essa terra. E terceiro, demarcar os limites de sua extensão. E por isso, então, a gente pode entender que tratava-se de uma terra que a pessoa deveria cultivar naquele local, ou seja, desenvolver agricultura, seja também criação de animais, para mostrar que tratava-se de um território habitado por pessoas e através disso, que fosse reconhecido a posse por outros países. Bom, as sanções em caso de descumprimento consistiam na tomada da terra pela coroa portuguesa e essa pessoa, então, ela era tirada desse território que ela havia recebido. O grande problemática das sesmarias era que eram áreas extensas demais e muitos desses sesmeiros não tinham condições de cumprir todos aqueles requisitos impostos pela coroa portuguesa. E isso, como citado, deveria culminar na perda da terra, mas não era o que acontecia. A coroa acabava por não tirar as pessoas desses locais, deixava que elas continuassem ali, desde que elas continuassem pagando impostos. Isso porque Portugal não tinha outra alternativa para ocupar o território. Isso significava que, tirando essas pessoas, eles poderiam perder a qualquer momento o território para outros países. E também esse pagamento de impostos, querendo ou não, gerava um certo lucro para a coroa. Bom, isso então deu-se início ao processo de latifundização, ou seja, esses sesmeiros, eles eram donos de uma área muito grande e não necessariamente eles tinham que cultivar nessa área, sabe? Então não tinha o cumprimento da função social da terra, conforme será abordado posteriormente. Essas sesmarias se mostrou ineficaz e levou à sua abolição em 1822. Se mostrou ineficaz porque os ataques de corsários, ataques de saqueamento feito por outros países continuou acontecendo. E Portugal aboliu, então, o regime de sesmaria, só que o grande problema é que nenhuma outra lei de terras foi sancionada. Ou seja, o Brasil ficou sem uma lei que tutelasse acerca da posse de terras por um período enorme de 28 anos. Isso, obviamente, levou à ocupação desordenada do território e intensificou aquele processo de latifundização já tão marcante, já tão presente pelas sesmarias, e isso fez com que a terra passasse a ter uma ligação intrínseca com a capacidade econômica, ou seja, as pessoas que tinham mais dinheiro, elas conseguiam, elas eram donas de um pedaço de terra maior, porque essas terras precisavam de um certo investimento, né? E as pessoas que não tinham esse poder aquisitivo tão alto, não podiam ter um pedaço de terra tão grande, porque não tinham como arcar com os custos da terra. E muitos sequer tinham algum pedaço de terra para chamar de seu. Como dito, até o presente momento,
foi utilizado como referência o livro Direito Agrário Brasileiro, de Benito Ferreira Marques e Carla Regina Silva Marques. Bom, entrando no campo, então, propriamente da reforma agrária, seus objetivos estão conquistados no artigo 16 da Lei de Terras de 1964. O objetivo da reforma agrária, então, é estabelecer um sistema de relações entre o homem e a propriedade rural, ou seja, permitir que todos os indivíduos tenham uma terra e que eles utilizem essa terra, porque além do problema de ter grandes latifúndios no Brasil, há muitos latifúndios desses que não são utilizados, estão parados, sendo que muitas pessoas sequer têm um pedaço de terra para tirar sua subsistência. Os meios para isso constam no artigo 184 da Constituição. Diz, né, que compete à União, ou seja, compete ao Estado, com E maiúsculo, ao Brasil, fazer a desapropriação dessas terras, ou seja, reivindicar novamente a posse dessas terras e fazer uma divisão mais igualitária, que seja mais possível igualitária, né, entre aqueles que não possuem, ou seja, através da construção de assentamentos para as famílias que não possuem terras, para que a terra venha cumprir, então, essa função social. Ou seja, o que seria essa função social da terra? Seria ajudar na economia do país, porque as pessoas tiram o seu sustento da terra, ou seja, a produção através da terra, a subsistência das pessoas através dessa terra. Bom, as problemáticas da reforma agrária na atualidade se vê que há um interesse econômico dos políticos com os grandes latifundiários. Isso pode se ver da forma como a construção de assentamentos não se manteve de maneira linear entre os governos. Podemos ver, por exemplo, lá no governo de João Figueiredo, que a média anual de famílias assentadas era de 18 mil, ao passo que no governo de Fernando Henrique era um total de 67 mil. Não se busca aqui citar ideologias partidárias, tanto que não consta no partido desses presidentes, apenas mostrar que a reforma agrária, infelizmente ainda, não é algo que se cumpre plenamente, que se faça plenamente. A fonte dessa tabela foi do site Prepara-me. As medidas que essas pessoas encontraram atualmente para que venha sanar essas problemáticas da reforma agrária foi o surgimento dos movimentos sociais rurais, porque esses movimentos sociais, através da ocupação de prédios públicos e de áreas de terras, elas acabam gerando um incômodo na sociedade de forma geral. Ou seja, não só eles mostram o seu incômodo ao governo, eles mostram para a sociedade de forma geral, para que gere na sociedade também um sentimento de ajuda para essas pessoas. E isso faz com que, ao se tornar um movimento que atinge todas as classes sociais e toda a sociedade, gera um incômodo no governo e faça com que haja uma maior pretensão de se efetivar aquilo que consta no artigo 184 da Constituição, que é fazer com que a terra venha cumprir, então, a sua função social.